Olá, bem-vindo, bem-vinda! Esse é o sexto e último vídeo do tutorial construindo a sua primeira dashboard em Tableau. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas, estou fazendo essa playlist para te ajudar a começar a usar essa ferramenta incrível que é o Tableau. Se você já assistiu os últimos vídeos, espero que você tenha conseguido chegar até aqui de boa, tenha conseguido fazer os gráficos. E hoje o objetivo desse vídeo é botar tudo junto dentro da dashboard que você pode então publicar em Tableau Public. Vamos para o Tableau? Aqui ó, deixa eu me diminuir aqui na tela. Pronto. Essa daqui é a dashboard final. Então, nós já conseguimos fazer todos os gráficos, conseguimos adicionar filtros e agora a gente tem que fazer isso. Se você reparar, existe uma proporção aqui. Essa linha de cima, que tem os 3 gráficos, ela está do mesmo tamanho da linha de baixo, que também tem 3 gráficos. E cada elemento aqui, cada caixinha, tem o mesmo tamanho. Quando você trabalha com visual, você tem que implicitamente pensar nessa parte da distribuição e de como as pessoas vão enxergar aquilo. Harmonia, coisa simétrica, coisa organizada, geralmente cria um efeito melhor, mais profissional e a calma também ajuda você a botar ordem no que você está olhando na tela. Por isso que é tão importante sempre pensar um pouco nessa proporção. Então eu vou te ensinar a fazer exatamente igual o que eu tenho aqui. Bora lá? Então aqui ó, vamos para o Tableau. O Tableau está aqui, tenho todos os meus gráficos prontinhos. E aqui a importância de nomear eles corretamente, porque quando você clica aqui, né, nesse quadradinho, abre esse canvas com a dashboard. Aqui do lado vai aparecer o nome de todas as abas, né, as sheets, que você pode adicionar. Então, se você tiver colocado 1, 2, 3 e tudo mais, a sua vai ser muito mais difícil você ter a referência. Claro que o Tableau ele te oferece uma prévia, né? Quando você passa aqui, você vê o que é o que. Mas, para ser um bom profissional, é melhor já começar com essa consistência. Mas vamos lá. Como que funciona uma dashboard? São vários elementos. Se você ver aqui, a gente chama isso de objetos também. A gente tem os containers. Um container é o que o próprio nome diz. É um objeto que vai conter visualizações ou outros elementos, como por exemplo, imagens, elementos em branco só para preencher espaços, e páginas da internet, botões de navegação e muitas outras coisas que à medida que você for conhecendo e aperfeiçoando mais a sua técnica de Tableau, você vai poder usar. Porém, hoje, a gente só quer fazer o negócio acontecer, né? Então, vamos focar nisso. Você tem duas opções para adicionar um elemento. Title, então ele já vai se adaptar. Por exemplo, se eu adicionar um vertical container aqui, ó, ele ocupa a tela inteira. Por quê? Porque não tem nenhum outro espaço aqui. Então ele vai ocupar todo o espaço disponível e ele vai se acomodar aos espaços disponíveis de acordo com o que você tem ali e nunca vai ter um espaço em branco. Ou você pode colocar flutuando, floating. Floating então quer dizer que a gente vai fazer o objeto, ele pode ser um elemento que você coloca em qualquer lugar. Por exemplo, aqui ó, coloquei ele aqui, posso colocar ele para cá, posso criar ele para cá, onde eu quiser. Como que é o design dessa dashboard que eu estou ensinando você? Ela tem, na verdade, aqui uma caixa vertical porque os elementos verticais é de cima para baixo ou de baixo para cima, e os elementos horizontais é de um lado para o outro, certo? Então a gente tem uma caixa vertical que está contendo 2 caixas horizontais. Como é que eu sei disso? Porque aqui eu tenho essa distribuição entre essa e essa, e dentro de cada linha aqui eu tenho as minhas outras caixas. E eu tenho uma outra caixa aqui em cima horizontal, porque está vendo que o filtro de país está ao lado do filtro de ano. Eu poderia ter, por exemplo, uma caixa vertical, que tem muitas visualizações assim, onde a caixa fica aqui do lado, num arranjamento, né, num arranjo vertical daquilo. Então, é importante entender, espero que tenha ficado claro, se não deixa um comentário aqui que eu tento clarificar melhor. Existe um truque, tá? Agora é a parte do truque, porque como tudo na vida a gente precisa ter
o jeito certo de fazer. O Tableau, ele é meio chato com containers, principalmente quando você quer botar numa ordem específica e tal. Então aqui a gente precisa fazer um truquezinho. A gente adicionou um container vertical. Esse daqui é o nosso container vertical. Como é que eu sei que é vertical? Tá vendo que aqui tem a aba de cima Dashboard e do lado tem uma outra aba chamada Layout? Se você clica aqui em Layout, você vai no hierarquia dos itens. Eu tenho Dashboard 1, eu tenho um Vertical Container. Então se você tem alguma dúvida, você vem aqui. A gente vai usar bastante essa aba hoje. Então eu sei que eu tenho um elemento vertical aqui. Para eu poder adicionar dois elementos horizontais um embaixo do outro, eu preciso usar um truquezinho que é adicionar dois elementos em branco primeiro. Então você clica o Shift e adiciona o elemento em branco aqui. Clica o Shift e adiciona o elemento em branco. Tá vendo que quando eu estou segurando aqui, eu posso adicionar ele fora da minha dashboard, posso adicionar ele dentro. Se você adicionar ao lado, esse container vertical se transforma em horizontal. Por quê? Porque horizontal é lado a lado e vertical é para cima e para baixo. Então eu vou adicionar aqui tanto em cima quanto embaixo. Tá vendo que fica uma faixinha menor cinza? É isso que eu quero, tanto em cima quanto embaixo. Daí você solta. Ups. Eu não segurei correto. Pronto. Ó, aqui eu tenho uma e tenho outra. É difícil um pouco visualizar, por quê? Porque eu tô com objetos brancos aqui, né? Se você quer visualizar, tá vendo que aqui é cinza? A bordinha dele é cinza? Então significa que isso é um objeto. Se você quer saber em qual container esse objeto está, porque todo objeto no Tableau está contido dentro de um container. Se você quer saber em que container que ele está, você dá dois cliques aqui em cima onde tem esses risquinhos. E daí o Tableau automaticamente seleciona o container. E eu sei que é container, por quê? Porque ele é azul. Então o objeto ele vai ser cinza, o container vai ser azul. Então eu sei que eu tenho um do lado do outro aqui. E se você for para o layout, você vai ver, ó, eu tenho um vertical container com dois objetos em branco dentro dele. Agora, eu vou adicionar os dois containers horizontais que eu quero. Então, eu preciso segurar o Shift, porque eu estou trabalhando com objeto float, por isso que eu tenho que segurar o Shift aqui para levar. Então, você leva aqui. Tá vendo que tem um pontilhado azul? Então, por quê? Porque eu quero adicionar esse objeto, né, esse container horizontal entre esses objetos, entendeu? Eu não quero botar ele nem assim embaixo, quero botar entre, por isso o pontilhado aqui. É que eu tô soltando antes da hora, calma aí. Coloquei o Enter, pronto. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Tem os objetos em branco estão aqui. Eu quero adicionar um segundo container horizontal, mesma coisa, soltei aqui, segurando o Shift, e agora eu tenho o que eu preciso. Se você ver aqui, ó, blank, horizontal, horizontal e blank. Então eu adicionei dois containers horizontais entre os meus containers em branco, né? Dentro do meu vertical container. Eu não preciso mais dos containers em branco, eu só precisei deles para poder adicionar os dois elementos que eu queria. Então você pode clicar aqui, e você pode clicar com o botão direito, Remove from Dashboard. Ou você pode selecionar ele aqui e clicar no X. Fácil, acabou. Então eu tenho eles aqui. Agora, eu já não preciso mais que seja um elemento floating, porque eu quero o quê? Eu quero preencher a minha tela inteira com ele, né? Então eu posso clicar aqui no container vertical. Você vai clicar, esse xizinho é para remover o container, essa setinha é para ter mais opções. Eu vou desselecionar floating. Pronto. Ele fez o quê? Ele expandiu. Ele ocupa todo o espaço da minha dashboard agora. Agora eu vou voltar aqui para a aba de dashboard. Eu vou selecionar aqui, né, Show Dashboard Title. Porque eu quero, né, eu vou ter título na minha dashboard. Só que lembra que ainda está faltando um elemento, que é qual? Esse aqui de cima. Para a gente poder adicionar os nossos filtros. E por que eu vou adicionar ele separado? Porque esse container horizontal eu quero que seja do mesmo tamanho que esse.
Mas esse aqui do filtro, eu não preciso que ele seja enorme. Só preciso que ele seja uma linhazinha pequena. Então eu quero deixar ele separado aqui do que eu preciso. Então a gente vem para cá. E daí aqui a gente vai adicionar, primeiro adicionar o elemento horizontal, container horizontal. Aonde? Eu não quero float, então eu vou botar title, porque eu não preciso mais usar um elemento floating aqui. Cliquei em title, horizontal, e não vou colocar ele aqui dentro, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? A linhazinha, eu quero botar ele entre o título e o começo do container vertical que a gente está trabalhando. Adicionei. Se está difícil para visualizar, aqui ó, os dois horizontais foram para baixo e ele botou um container horizontal grandão aqui. E você pode clicar nele e você pode dar reformatar ele para deixar ele pequenininho, do tamanho que você quiser e tal. Então a gente já tem tudo que a gente precisa. Como que a gente vai fazer agora? A nossa primeira linha é sobre vendas. Então a gente tem o mapa, o Donut e a linha. Então a gente vai colocar isso. O mapa Sales Map. Quando você adiciona ele aqui, pá, adicionou, ele vai ocupar o espaço inteiro. Vou colocar o Sales Donut. Opa. Eu quero selecionar aqui. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Que o Tableau é desses, às vezes. Ok, no vertical eu tenho um. Ó, ele adicionou um elemento a mais aqui, ó, que eu não preciso. Então deixa eu tirar aqui, ó, porque o Tableau ele adiciona isso automaticamente também, então não é o que a gente quer. Tá vendo que tem vertical container, vertical container? Eu não preciso de dois, né? É legal sempre. Deixa eu ver o que acontece. Não, ele deletou tudo. Então a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem aqui. Vamos lá, eu só quero adicionar o meu Sales Map aqui. Exatamente aqui o que eu quero. Title. Dentro do meu vertical. Esse Tableau aqui às vezes ele é pra deixar a gente maluca. Tá vendo que ele vai adicionando o que ele quer aqui. Minha gente, às vezes é isso, o Tableau é você lidar, porque imagina, para eu poder gravar isso aqui, eu já testei isso várias vezes, estava dando tudo perfeito, e agora ele está querendo causar. Então, a gente vai desselecionar aqui. Pronto, aqui eu tô com o que eu preciso. Pronto, eu só quero botar isso aqui. Pronto, vamos começar assim, depois a gente adiciona aquele container ali em cima, deixa eu ver. Porque eu quero adicionar o Sales Map. Aqui, pronto, aqui eu consegui adicionar o que eu queria. Quero adicionar o Sales Donut. Daí ele fica bem estreitinho, bem pequenininho aqui. E eu quero adicionar o Sales Month over Month. Tá vendo? Ó, sempre na linha cinza curtinha, porque daí senão você vai adicionar um outro elemento, ele vai criar um outro container se você deixa ele nesse cinza que fica destacado maior. Você quer ele dentro do container, então precisa ser dentro dessa linha. Pronto. Mas aqui, deixa eu botar para cá, você viu que a distribuição dele está complexa, né? Daí você tem que pensar, eu vou querer ficar o tempo todo redistribuindo isso manualmente e tentando na minha cabeça calcular onde que é a melhor distância entre eles? Não, eu quero que o Tableau faça isso automaticamente. E dá. A gente vai clicar duas vezes em qualquer um dos gráficos, porque daí ele vai selecionar o container automaticamente. Daí você vai clicar no More Options, que é a setinha aqui do lado, e vai colocar distribuir os conteúdos uniformemente. Então, distribute contents evenly. Pronto, ele já faz isso pra gente, olha que legal.
Então, daqui, ó, eu posso selecionar meu container de novo. Posso botar ele para cá. Vamos ver onde as coisas foram parar agora. Ele está aqui, Country Sales. No container de baixo, o Tableau ele já colocou os títulos onde ele quis, né? Então, eu vou tentar tirar isso daqui. Eu quero selecionar esse container. Eu vou tentar ele botar aqui, lá em cima. Pronto, que daí ele fica meio que separadinho do que eu quero. E daí eu posso deixar ele pequenininho. Só que daí agora eu preciso de mais um container horizontal aqui. Então vamos tentar colocar ele direto. Dentro do nosso container. Vamos ver se deu certo. Em layout. Não, ele está fora do que eu preciso. Para eu adicionar aqui, então, às vezes eu vou precisar adicionar de novo um objeto em branco. Ou melhor ainda, vou tentar fazer ele virar de novo floating. Que daí agora eu sei que ele tem aqui horizontal. Vamos ver se eu consigo. Não, tá vendo? É justamente essa dificuldade quando você já tem um container horizontal, você adicionar dentro de um container vertical algo embaixo. Tá vendo que ele só deixa adicionar de lado? E daí ele fica nessa hierarquia aqui, ó. Que daí eu só consigo deixar ele aqui. Sendo que... eu tô aqui... Bom, o que eu quero, na verdade, também é mostrar para você como fazer isso, né? Então vamos também tentar focar. Remove, vamos lá. Não botar ele floating, que daí ele está dentro aqui do que eu quero de novo. Aqui eu também tenho as opções. Posso deixar isso aqui float, por exemplo. Deixa eu tirar eles aqui da minha dashboard primeiro. Bem, quem sabe faz ao vivo, que é isso, viu? Pra gente poder adicionar, vamos fazer o seguinte. Eu só quero adicionar isso aqui para poder mostrar. Porque afinal também não quero que você perca 1 hora ou mais do seu tempo só para colocar um container. A gente pode colocar o container horizontal aqui embaixo. Vamos adicionar o nosso profit map, profit per segment, também sempre na linhazinha cinza, e profit line aqui. Dentro do nosso container, a gente vai selecionar distribuir os conteúdos uniformemente. Daí a gente pode também dar 2 cliques aqui e distribuir nosso conteúdo da maneira que a gente quer. Aqui, por exemplo, como a gente tem já tudo que a gente precisa, a gente não precisa de todos esses elementos aqui. Por exemplo, a legenda de segmento não é necessária porque a gente já tem as cores. Então, a gente pode simplesmente clicar em deletar. A parte das vendas também, a gente já tem isso na tooltip, né? Então, a gente não precisa também dessa legenda de cor nem para esse e nem para esse. Tem que sempre lembrar, o menos é mais. Mas aqui, eu acho que isso aqui está pequeno. Por exemplo, aqui, eu queria que isso daqui terminasse certinho por aqui. Então, como é que eu consigo isso? Isso daqui é um container. Então, se você clica aqui, ele já está até selecionado, você pode clicar aqui, ó, distribuir os conteúdos uniformemente,
perfeito, mas daí ficou muito grande, né? Deixa eu botar para baixo aqui. Daí ficou muito grande. Então, o que você pode fazer para te ajudar é adicionar elementos em branco para ficar menor esse espaço. E daí você brinca com a maneira que você vai ajustar ele. Por exemplo, ó, eu quero ele aqui, ó. Botei 3, ficou bom, mas ficou muito grande, né? Uma coisa assim. Quanto será que a gente precisa para poder ficar legal? A gente pode adicionar mais um. Então aqui a gente tem, tá vendo que a gente só está adicionando espaços em branco e ele vai sempre distribuindo, redistribuindo de uma maneira automática para ficar menor. Vamos botar mais um para ver? Ó, tá ficando mais legal. Eu acho que talvez só com mais um, ó, tá mais bacana, porque tá vendo que daí o final dele coincide com esse? E se você contar, você não tem 3 elementos aqui? Então você precisou de 6 elementos, que é o dobro, para que 2 deles caibam em um quadrado. Bom, complexo, né? Pode ser um pouco demais isso, eu sei, mas a ideia acho que você conseguiu pegar, né? Aqui a parte, essa parte dos containers, a gente tem que, a gente não conseguiu botar os dois dentro do vertical certinho, eu também não quero que esse vídeo fique longo demais, então aqui você tem um container vertical com um container horizontal, então é o que você vai ficar com ele aqui, então você tem que dar uma distribuída um pouco maior. E você pode ver o tamanho também aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho 184, aqui eu tenho 184 também, então eles estão razoavelmente similares aqui, então você não precisa fazer tantos mais ajustes. O que eu quero, só a única coisa que eu acho que posso melhorar é deixar ele um pouquinho maior. Então eu botei aqui 1300, né, de largura por 800 de tamanho. Gostei. O que está faltando aqui, na verdade, agora é só um detalhe. Essa bordinha em cada um deles, meio que para isolar cada um dos gráficos para que eles se destaquem como elementos separados. Você vê que aqui fica harmônico quando ele tem uma caixinha em torno de cada um deles. Como que a gente faz isso? Tá vendo que aqui no Donut tem uma caixinha cinza, mas que não está cobrindo a parte do título, só a parte do gráfico mesmo? Por que isso? E por que isso, eu deixei isso de propósito? Porque você vai encontrar isso várias vezes. Ele acabou ficando com divisor de coluna e de linha. Então eu não quero, porque o que eu quero aqui com esse gráfico, se você vem aqui no layout, eu quero que você coloque border, que é a borda, né? E clique nela aqui. E daí tá vendo que tem uma separação do título para o negócio? Uma separação que não precisa, ele já está dentro do mesmo container. Para você ir editar esse gráfico em particular, você tem algumas opções. Você pode tanto fazer isso aqui direto, clicando com o botão direito e clicando em formatar. Você pode descobrir onde ele está aqui dentro e clicar nele. Mas se você estiver trabalhando com muitos gráficos e muitas abas, pode ser difícil. Mas se você está na dashboard e você quer ir para esse elemento para editar ele, você pode clicar nessa setinha aqui, ó, em cima. Go to Sheet. Então vá para a sua aba. E daí ele abre. Para a gente tirar essa linha cinza, caso você não queira isso ao redor do seu gráfico, você clica em formatar. Daí você vai clicar aqui nessa grade. E aqui, né, daí ele tem 3 opções. Quando você clica na grade, você pode tanto formatar para a aba inteira, quanto só para as linhas, quanto só para as colunas. Tem aqui em cima oferecendo para a gente o que a gente quer. Eu quero formatar na sheet, né, na minha aba. Daqui embaixo eu tenho divisão de linha, row divider, e divisão de coluna. Aqui você vai clicar no pane, você vai colocar none, nenhuma. Então já viu que sumiu aqui em cima? Só tem uma linha de lado agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa na coluna. Cliquei em pane, none. Prontinho. Se você volta na dashboard, ó que legal. Ele já está perfeito. A gente só precisa fazer o mesmo processo agora com os outros gráficos. Então, tem dashboard e tem layout. Você vai para layout, daí você vai para border e vai clicar na linha. Você pode mudar de cor, de espessura, você pode brincar do jeito que você quiser. Aqui a gente só está fazendo o básico, que o objetivo é só ensinar. Então, a gente vai colocar ela aqui, vai colocar ela aqui e vai colocar ela aqui.
E aqui você pode colocar, qual que é o nome que eu dei isso aqui? Sales and Profit Analysis. Daí você pode colocar do jeito que você quiser também, né? Sales. Sales. Eu tô digitando todo errado, que eu tô com o microfone bem na frente. Analysis. Colocar ele no centro. Ok. Pronto. Olha que legal. Aqui a gente consegue filtrar por país. A gente consegue filtrar por ano. E a gente consegue controlar bastante. Uma última coisa que eu acho que pode ser bem interessante pra gente é o seguinte. E se você quiser selecionar um estado? Porque você está vendo a visão do país, né? E se você quiser focar em um estado em particular, como que você filtra pelo estado? Você pode adicionar mais um filtro aqui, né? E adicionar ele, né? Como um objeto aqui, funciona. Se por acaso o seu filtro não vier automaticamente, você só precisa clicar aqui na setinha, ir para filtros e colocar algum filtro que você não que tenha por acaso, ou você tenha apagado sem querer, assim. É só clicar em qualquer um dos gráficos que tem esse filtro e vir nessa parte de filtros. Mas você pode usar, e olha que legal isso, você pode usar o próprio gráfico como um filtro. Então, como que a gente faz isso? Você clica aqui, ó, Use as a Filter. Eu também quero que o de baixo também possa ser usado como filtro. Então, em qualquer lugar que você clique, vai filtrar. Olha que da hora. Quando a gente vem aqui para o Texas, pum, a visão só do Texas. Então, a gente vê aqui que Texas ele teve prejuízo em todos os segmentos, né? Daí a gente vê a parte das vendas, quanto que o Texas teve de vendas. A gente vê que as vendas do Texas estão bem estacionadas, que você não vê uma tendência de alta significativa aqui no Texas. Você teve um pico aqui, ó, o único mês que deu lucro aqui, ó, 700 dólares, né, que a gente está no milhar. Ele precisou vender 19 mil para lucrar 700. Porque é isso, a gente tem que sempre lembrar, isso aqui é dado de brincadeira, mas a gente vai trabalhar profissionalmente com dados reais. Então é importante poder ler isso e explicar para as pessoas. Então você vê que a maior parte das vendas aqui no Texas, 56%, estão relacionadas a consumidor. Daí se você desselecionar o Texas, ele volta todinho. E a mesma coisa, se você quiser clicar aqui na Pensilvânia, ele também mostra. E de novo a gente vê um pico de vendas associado a um pico de lucro, mas com a maior parte dos meses o lucro para baixo. E daí você seleciona de novo aqui, daí você pode selecionar aqui e filtrar tudo. E você pode usar também, se você quiser, você pode usar outros campos como filtro. Mas cuidado, nem todo campo faz sentido ser usado como filtro. Por exemplo, aqui a vendas por segmentos, você pode usar ele, porque, por exemplo, se você quer fazer um deep dive, né, você quer se aprofundar no segmento de consumidor, você clica aqui, pronto. Tudo que ele vai te trazer agora é em relação ao consumidor, inclusive na parte de lucro. A gente vê que é um segmento bem lucrativo, né, que ele tem poucos meses que esse segmento apresentou prejuízo. A gente vê que tem uma tendência de aumento de vendas nesse segmento para os Estados Unidos, porque afinal a gente está vendo só dados dos Estados Unidos. E daí você vê a parte de home office, daí também a gente vê todo o total, a gente vê quem vendeu mais, quem vendeu menos, a gente também vê uma tendência de alta. E essa parte do corporativo também é a mesma coisa. Então você consegue filtrar. Mas aquilo lá, será que funciona? Será que você precisa clicar aqui e filtrar pelo mês? Só que você está vendo, né? Então nem sempre vai precisar usar tudo como filtro, mas você pode escolher. A dashboard ela está pronta e daí você vai clicar lá em cima na parte de servidor, server, você vai ter provavelmente a parte de Save to Tableau Public. Daí quando você clica aqui, você vai logar no Tableau Public e daí você vai conseguir publicar a sua dashboard, que nem eu falei aqui, é a mesma dashboard. Desculpa, aqui.
Aí você vai conseguir usar ela no Tableau Public da mesma maneira que a gente estava brincando usando ali. E daí você consegue, dessa forma, começar a construir o seu portfólio. E é isso. Para terminar, então, nessa playlist você aprendeu como construir diferentes tipos de gráfico, formatar esses diferentes tipos de gráfico e no final montar uma dashboard usando todos esses elementos que você colocou dentro de containers para você poder controlar melhor o tamanho e o formato. Com bastante prática e tempo, você vai com certeza melhorar, aperfeiçoar e desenvolver o seu próprio estilo de produzir dashboards. O importante, a minha recomendação para você é que você tenha sempre claro o que você está trabalhando, o tipo de dado que você está trabalhando, para quem que ele é, né, para você poder fazer dashboards que sejam o quê? Efetivas, que não sejam apenas bonitas, mas sejam úteis, funcionais para quem vai precisar usar aquilo. Eu espero que se você tenha feito toda essa playlist, você tenha conseguido publicar. Por favor, se você conseguiu publicar, faz uma gentileza. Põe o link aqui nos comentários para poder ver, porque com certeza eu vou favoritar. Vai me deixar muito feliz poder ver pessoas que conseguiram reproduzir isso no futuro. E no mais, eu desejo para você, futuro ou já analista, muito bom progresso com o seu trabalho no Tableau. E espero poder compartilhar mais coisas no futuro, mas por enquanto é isso. Tudo de bom e a gente se vê em próximos vídeos. Tchau, tchau!